passou por uma trajetória, vamos dizer assim, dos investidores duvidando um pouco da capacidade dessa empresa de continuar sendo uma boa pagadora de dividendos, principalmente em ano que antecede as eleições. Então a gente está falando de Banco do Brasil. Sim. O que você acha dessa situação atual do banco? Eu acho que a situação... E ano que vem a gente tem um ano de eleição. Bom, esse ano já foi volátil pra caramba, né? É, muito volátil. Teve um primeiro semestre com muitas oportunidades em tudo que é Boas canto, oportunidades. né? E agora, nesse segundo semestre, a Bolsa engatando a quinta marcha um pouquinho, né? 2026, pai, o senhor acha que vai ser um bom ano aí pra gente comprar? Quer dizer, eu acho que vai eu acho dar que boas 2026, eu acho que 2026... Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom, vocês sabem que a gente por aqui está sempre buscando agradar a nossa audiência, a gente escuta vocês, lê os comentários, o pessoal pedindo também lá no AGFD, nas nossas redes sociais. Então, trouxemos ele na nossa série especial, que claro, não poderíamos deixar de convidá-lo, e ele prontamente aceitou o nosso convite. Luiz Barsi, pai, obrigada por ter aceitado. Claro, sempre é um prazer. prontamente nos ajudar aqui e falar com o pessoal. É um prazer. Legal. Tentar mostrar para o pessoal trajetórias vitoriosas. Muito bom. Então vocês pediram, a gente acatou, e agora essa é a nova série do AGF, pai, que é abrindo a sua carteira, e claro, o senhor não poderia deixar de ser o nosso primeiro convidado, porque o pessoal, assim, se coça para saber, apesar de muitas das suas posições serem conhecidas, né, porque, para quem não sabe, acima de 5%, quando tem acima de 5% de uma empresa, você é obrigado a avisar o mercado o quanto você tem, né? Avisar a empresa e avisar o mercado, e a empresa que avisa o mercado. Exatamente. Né? Então você precisa ter essa tempestividade nas informações. E aí a gente preparou essa série de vídeos em que a gente vai elencar as 5 maiores empresas que estão na carteira do Barsi. E aí eu preciso fazer 2 adendos, pessoal. Primeiro, nada do que a gente disse aqui é uma recomendação de compra, né, pai? Claro. O senhor está exprimindo meramente a sua opinião, e essas foram posições montadas em 50 anos, né? São posições de investimento, mesmo a longo prazo, né? Não é nem a médio prazo, a longo prazo. É certo? Muito bom. E o segundo adendo que eu ia falar para vocês é que, obviamente, quando a gente fez esse ranking, enquanto estamos gravando, eu não sei em que época você está assistindo esse vídeo, mas, obviamente, que o mercado de renda variável oscila, então pode ser que enquanto você esteja assistindo esse vídeo, essa ordem já tenha mudado, mas eu acho muito difícil que apareça aqui de surpresa alguma outra empresa, porque essas 5 posições elas são bastante concentradas, né? Eu diria que respondem aí por uns 70% ou 80% da carteira total. Então vamos lá, vamos começar então, pai, com a sua 5ª posição, enquanto estamos gravando esse vídeo. Eu acho que não vai ser uma grande novidade para ninguém, mas ao longo desse ano agora de 2025, passou por uma trajetória, vamos dizer assim, dos investidores duvidando um pouco da capacidade dessa empresa de continuar sendo uma boa pagadora de dividendos e, essencialmente, da sua perenidade, principalmente em ano que antecede as eleições. Então, a gente está falando de Banco do Brasil. Sim. Qual que é a sua história do Banco do Brasil na carteira? É uma das mais antigas, né? O Banco do Brasil realmente é um papel dos mais antigos, exatamente por ele ser também uma das mais antigas empresas negociadas no pregão, certo? As demais elas foram entrando na fusão direta que houve um interesse de abrir o capital da empresa. Sim. Mas o Banco do Brasil, ele realmente está como o papel mais antigo da carteira, certo? Um dos mais, né? Um dos mais. O Banco do Brasil... abriu o capital 80 e poucos? A Clabin também. 80 e poucos? Não, em 70. 70? Não, 70. E eu lembro que na época tinha até PN também, não tinha? Não era o Banco do Brasil somente tinha negociado as ações ON na década de 69 e 70. Depois eles resolveram emitir ações preferenciais. E ao longo do tempo terminando com as ações preferenciais. Porque aí o banco entrou, então, num novo regime de negociação, que foi o regime de novo mercado, tá certo? Então ele foi obrigado a suprimir
as ações preferenciais. Mas a grande realidade é que o banco sempre pagou bons dividendos, sempre contemplou bem os acionistas. Houve uma época que ele dava bonificações de 100%, 200%, quando o capital era muito pequeno, né? E aí a gente conseguiu aumentar o nível da carteira. E como ele sempre pagou dividendos, nós sempre tivemos a oportunidade de receber os dividendos e reaplicar esses dividendos da compra de mais ações, tá certo? Esse é o objetivo principal, de você dimensionar a carteira na razão direta dos ganhos que você oferece, né? Então é a única forma que você tem de tornar a carteira mais dinâmica, tá certo? É isso aí. Então é o que eu tenho feito. Aliás, as pessoas perguntam às vezes se eu mudei. Eu falo, não mudei, eu continuo fazendo a mesma coisa, tá certo? Porque se foi bom no início, por que parar agora, não é isso? Então, só que as coisas mudaram. Antes nós executávamos essa carteira, não é isso? Com valores menores. Agora os valores cresceram, então é claro que a gente... Outra proporção agora. É uma proporção maior, entendeu? Legal. Mas não mudou nada. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fiz quando comecei a carteira. Legal. Tá certo? O senhor tem uma história até muito legal no livro do senhor, que é a sua biografia, O Rei dos Dividendos, que é aquela história que eu também faço parte, então tenho propriedade para falar, eu sei que é uma história muito legal, de quando a gente foi lá em 2008, lembra aquele evento lá do Brasil Open? Que foi quando o senhor teve um insight muito, muito legal, né? Eu acho que uma das frases legais que o senhor fala é que a informação, ela tá aí para qualquer um assimilar e interpretar, né? Então, conta pro pessoal que não leu o livro, conta que episódio foi esse aí que a gente foi viajar e o que o senhor chegou à conclusão depois dessa viagem? Nós, por exemplo, fomos a um evento de Brasil Open, não é? Na Costa do Sauípe. E o presidente do banco, naquela ocasião, ele resolveu, na época, dar uma palestra, né? Falar alguma coisa sobre o banco, etc., os objetivos, as perspectivas, os caminhos que o banco pretendia traçar. E, nas entrelinhas, ele acabou pronunciando o seguinte: bom, um dos objetivos do banco é ter todos os funcionários públicos sob o seu guarda-chuva, tá certo? Eu pensei, falei, puxa vida, todos os funcionários públicos, tudo bem, o banco acabou comprando algumas outras instituições, e aqui em São Paulo, havia quebrado um contrato, porque esse contrato terminou quando o Banco Santander comprou o Banco do Estado de São Paulo. Ele passou a gerir todas as contas, né, dos funcionários do Estado. E, consequentemente, ficou um determinado tempo, se não me falha a memória, 10 ou 12 anos. Terminado esse prazo, então, o Estado voltou a pleitear que os funcionários do Estado recebessem por uma instituição administrada pelo Estado. Então, como já não existia mais o Banco do Estado, o banco que sucedeu foi o Banco Nossa Caixa. E o Banco Nossa Caixa é que administrava o salário de todos, né? Todos recebiam o salário pelo Banco Nossa Caixa. E esse pronunciamento que ele fez, o atual presidente, que eu não lembro o nome, ele disse o seguinte: o nosso objetivo futuro é ter o quê? É ter todos os funcionários públicos na nossa carteira de... Então eu comecei a raciocinar e falei, bom, para ele ter todos os funcionários públicos sob o manto protetor do banco, ele vai ter que fazer o seguinte:
Ele vai ter que, de alguma maneira, né, tentar se compor com o governo do estado de São Paulo, ver qual o procedimento que possa ser ativado no sentido de passar esses funcionários, ao invés de receberem os seus salários pelo Banco Nossa Caixa, receber pelo Banco do Brasil. Então cheguei numa conclusão: é possível que o Banco do Brasil compre o Banco Nossa Caixa. E deu certo, puxa vida. Essa leitura deu certo. Então, eu tenho sido feliz em desenvolver algumas leituras, porquanto é a leitura que você faz, que ela te dá o quê? Ela te oferece um diagnóstico. E aquele diagnóstico, então, ele pode ser favorável ou não favorável. Geralmente ele foi favorável. E esse ano, pai, o banco ele passou, apesar de ser o Banco do Brasil, né, apesar de ser uma empresa bastante longeva na sua carteira, né, e assim, já compramos em situações bem piores do que hoje, né, né? Mas o banco está passando agora por um momento, vamos dizer assim, de provação, né? Tudo bem que assim, o pessoal sempre fala, poxa, o Barsi não investe no agro. Mentira, né? Porque investir em Banco do Brasil indiretamente quer dizer no agro. Mas negócio. O que você acha dessa situação atual do banco? Eu acho que a situação ela é passageira, tá certo? Ela vai se decidir, ela vai se resolver, e eu acredito que positivamente. Diríamos o quê? Que a situação atual é uma situação passageira, correto? Por quê? Porque onde o banco mais atua no financiamento é no agro. E mais precisamente com um potencial maior no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, em 2024, ele foi assolado por um processo de enchentes, não é isso? E dizimou todas as plantações. Então, eu mesmo, há pouco tempo atrás, estando em Gramado, eu consegui ver uma carreata de tratores, todos eles solicitando que o banco encontrasse uma solução, porque eles não iam ter condições de pagar os financiamentos em virtude do quê? Em virtude daquela catástrofe que houve, né? E isso, não há dúvida nenhuma, refletiu no resultado do banco, porque o banco teve que bancar essa situação. Mas isso é passageiro, tá certo? Isso vai passar. Por quê? Porque o banco ele tem uma série de obrigações, né? Compromissos, eu diria, não tem obrigação, mas compromissos, principalmente com a Previ, não é isso? E a Previ tem os seus associados. Verdade. Então, e tem também uma participação relevante no banco, né? A Previ, que é o fundo de previdência mais antigo do Brasil. Um dos mais antigos, um dos que sobreviveram, não é isso? Sim. Previ, Funcef, a própria Petros, né? A Valia. Agora, tem alguns que, mesmo sendo do Estado, também não foram bem, que é a questão do fundo de pensão dos Correios, né? Postales, não é isso? Mas isso é história para outro comentário. É isso. E ano que vem a gente tem um ano de eleição. Bom, esse ano já foi volátil pra caramba, né? Muito volátil. Teve um primeiro semestre com muitas oportunidades em tudo que é canto, oportunidades. Né? E agora, nesse segundo semestre, a Bolsa engatando a quinta marcha um pouquinho, né? 2026, pai, o senhor acha que vai ser um bom ano aí pra gente comprar? Quer dizer, eu acho que eu acho que 2026 provavelmente será um ano melhor do que 2025. Tá correto? 2025 o mercado passou por inúmeras vicissitudes, inúmeros contratempos, não é isso? Muitos pronunciamentos inadequados de alguns ministros, né, da própria presidência. Enfim, então o mercado ele realmente sofreu o impacto desses pronunciamentos, que na verdade seria o quê? Seria uma crise, que não seria uma crise
de performance tão negativa, mas é sempre uma crise política, tá certo? No mercado a gente tem várias origens de crise, não é isso? E a crise política é aquela que tem um período de gestão também, né? De gestação, perdão. Uhum. Então agora já a coisa foi se recompondo, foi se diversificando, as próprias instituições foram adquirindo uma confiança maior, os resultados foram melhorando e as próprias empresas, com a melhora dos resultados, passaram a direcionar mais dividendos e isso acelerou um pouco mais a melhora do mercado, tá certo? Muito embora o que a gente possa talvez definir é que o índice ele é composto de uma carteira teórica que nem sempre ele reflete a realidade do mercado, tá correto? Mas pelo menos ele espelha uma situação de mercado, ok? E é isso aí. Então eu acredito que 2026 possa estar representado por uma situação melhor, tá correto? Melhor para quem compra ou para quem vende? Não, melhor para quem investe. Por quê? Porque, inclusive, estima-se, né, que um dos principais fatores negativos para o mercado são as taxas altas de remuneração de renda fixa. As taxas de juros, né? De juros, é isso? Uhum. Então, se houver realmente esse empenho do governo no sentido de reduzir as taxas de juros, isso vai poder beneficiar com mais velocidade o mercado em 2026. A bolsa como um todo. Tá Muito certo. bom, então. Então, essa foi a quinta maior posição na carteira do Barsi, que é Banco do Brasil. Eu tenho certeza que se você é barciano raiz, com certeza essa daí também está no seu top 5. Tá. E no próximo episódio, não perca, gente, não deixe de seguir o nosso canal, de também ativar o sininho, de curtir esse vídeo aqui, compartilhar, obviamente, com outras pessoas. No próximo vídeo da nossa série, nós iremos para a quarta maior posição da carteira do Barsi. Eu vou dar um spoiler para vocês, vou fazer uma pergunta. Comentem aqui embaixo desse vídeo uma dica. Fez um IPO recentemente. Tem menos de 6 anos. Recentemente pra gente é menos de 6 anos. Comenta aqui qual dessas ações você acha que a gente tá falando. Até a próxima. E se você tivesse começado a investir lá em 2020, 5 anos atrás, hein? Caramba, que resultado você teria tido hoje? Agora, já imaginou se você puder ter um curso, Jeito Barsi de Investir, que acumula todo o conhecimento de mais de 50 anos de bolsa dele, do nosso grande mestre Luiz Barsi Filho, e ainda você poder consultar isso para sempre. Então, não perca essa oportunidade, entre na nossa lista de espera, porque pela primeira vez está acontecendo nesta Black Friday o Jeito Barsi de Investir, nosso JBI vitalício.